E aí, pessoal, boa noite. Beleza, gente? Pessoal de casa, boa noite. Tudo bem, pessoal? Todo mundo animado aí? Daquele jeito? Quem vai fazer a SES lá em Campo Grande? Opa, maravilha! Minha terra! É, isso aí. Se Deus quiser, vai dar certo lá. Vocês. Prova boa. Prova quente lá. O FMT. Banca é boa. FAPEC é uma banca boa. E o pessoal da guarda, quem é aí? Maravilha, gente. Vai dar certo aqui também, né? Então, gente, eu sou o Augusto, tá? Um privilégio para mim, um prazer, uma grande responsabilidade também que a gente tem de ajudar vocês aí na caminhada, né? Português é, de longe, a matéria mais importante que você tem na prova, não só por ela mesma, mas também porque é base para todas as outras, né? Todo conhecimento é alicerçado na língua. E nós vamos fazer aqui um passeio nessas 6 aulas que teremos, escolhi temas bem próprios de concurso, que caem realmente em prova, e que são base, eles vão se entrelaçando, você vai ver isso ao longo da caminhada, né? E como que é o meu método, né, gente? Então é o seguinte, olha, vamos tirar esse, eu vou falando e você vai tirando esse eco aí. Então a gente vai, um pouquinho mais alto, a gente vai, regula o dedo assim um pouquinho, mas fica controlando, eu vou falando, você vai devagarzinho. Então a gente vai trabalhar como, gente? A gente vai trabalhar, basicamente, teoria aplicada em exercícios. Você vai ver como que o método é bem interessante. Eu preparo o material para você de 2 formas, né? Então vocês receberam, o pessoal mandou para vocês no grupo, né? Receberam? Material? Então, vocês receberam o material. Esse material, ele é dividido em 2 partes, né? Uma parte, você tem... Uma parte, você tem o material que eu vou trabalhar em sala de aula hoje. Então, esse material, você tem a parte teórica, tá? Bem mastigadinha ali e tal, dos assuntos que eu vou trabalhar aqui. E uma bateria de exercícios daquele tema. Depois, junto com esse material, foi também postado um segundo material que eu chamo de material complementar. Esse material complementar é um avanço dentro desse assunto que eu trabalhei com vocês na aula. É para você, então, a aula continua na sua casa, continua no seu ambiente de estudo. Tá? Você lá vai dar uma aprofundada, vai ter mais alguma coisa de teoria e mais bateria de exercícios. Esses exercícios do material complementar eu não vou corrigir. É para você resolver, o gabarito está lá, certo? E toda aula vai ser assim. Então, é um bônus que eu te dou, né, que a gente te dá, para você estudar com mais profundidade em casa um pouco. Para avançar, para massificar mais o conhecimento. Então, esse material eu não vou corrigir. Mas eu estou aí com vocês, esses dias que nós passarmos juntos, né? Eu sempre chego mais cedo. Estou à disposição, o intervalo é para vocês, não é para mim. Então, querendo tirar dúvida e tal, estou aqui à disposição, tá, gente? Pessoal de casa, pô, professor, queria tirar uma dúvida e tal. E vocês mesmos, tá? Para vocês mesmos. Então, eu também quero disponibilizar aqui o meu perfil no Instagram. Você, tendo dúvida, me manda lá no direct, né? No direct do Instagram, você grava. Então, professor, tira uma foto, posta a foto junto, manda no Instagram. Professor, às vezes grava, não escreve não, fala. Tem um botãozinho lá, né? Você grava o microfone. Professor, eu não entendi esse exercício. Ou professor, o gabarito diz isso, eu pensei que fosse isso. Procure ser mais pontual na sua dúvida. Professor, o gabarito diz que é tal. Eu achei que fosse assim, professor. Estou errado? Por que eu errei? Né? Beleza, gente? Manda para mim. Então, o meu Instagram é facinho, ó. Augusto Cunha 07. Tudo junto, Augusto Cunha 07. E aproveita e já me segue lá, tá? E aí, a aula continua em casa, então continua com você lá. Toda aula vai ser assim, material de sala de aula, material complementar. Material de sala de aula, material complementar, tá?
Preparei para hoje um grande tema para a gente começar a caminhada, nossa primeira aula. Nossa primeira aula hoje vai começar com esse tema aqui, gente, ó. Morfologia. Isso. Esse tema é muito importante, ele é a base de tudo. Tudo começa, né? Então, nós queremos construir uma grande torre, uma grande construção, que é o conhecimento gramatical, conhecimento linguístico, conhecimento de leitura e tal. Queremos construir isso, né? Essa grande estrutura a gente chama de quê? De língua. Então, queremos construir a língua, queremos construir a língua portuguesa. Ou não construir, mas entendê-la, né? Começa por onde? Por onde você começa uma casa? Pelas fundações, pelo alicerce. E a morfologia é o alicerce da língua. E o que nós estudamos em morfologia, professor? Morfologia, nós vamos ver a classificação da palavra. A classificação das palavras em essência. O que as palavras são? Em seu estado bruto, aquilo que a gente chama estado de dicionário. Quando você vai ao dicionário, você procura o que, geralmente? Você vai ao dicionário, você procura o que da palavra? Não é? Geralmente você vai lá para ver o significado da palavra. Mas a primeira informação que o dicionário nos dá não é o sentido da palavra. É a classe gramatical. Então você joga na busca lá, joga uma palavra no dicionário, ele te dá verbo, substantivo de 2 gêneros, 2 números, adjetivo, advérbio. A primeira informação que ele nos dá é sobre a classe gramatical. E é isso que a gente vê em morfologia. Classificação das palavras em essência, o que a gente chama então as classes gramaticais. As palavras divididas em categorias gramaticais. Aí nas provas, muitas vezes, você tem essa denominação, categorias. As categorias gramaticais. Na linha tal, a categoria gramatical da palavra, aí, cara, o que é categoria? É a mesma coisa que a classe gramatical. Tá? E nós temos essa brincadeira aqui da língua, então, nós vamos ter 10 classes, 10 categorias. As palavras se dividem em 10 classes. Nós temos o grupo das variáveis e o das invariáveis. Variáveis são aquelas que podem sofrer flexões. Gênero, número, grau, depende da palavra em si. E as invariáveis é o segundo grupo. Das 10 classes, as principais estão aqui no grupo das variáveis. As principais estão nesse lado de cá. Então nós temos as duas principais, o verbo e o substantivo. E depois nós temos os 4 cavaleiros do substantivo, como eu costumo brincar. Os 4 cavaleiros do substantivo. Não são os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas se a gente não tiver ligado, eles trazem o Armagedon na nossa prova. Né? Os 4 cavaleiros do substantivo. Quem são? Os grandes parceiros do substantivo. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Cada um deles tem suas particularidades. Né? Nosso tempo é bem curto. 6 aulas voam. Nós começamos hoje e vamos terminar quarta que vem. Né? Passa muito rápido. Mas então o que eu tenho que fazer? Me focar naquilo que é principal em cada uma delas. E não só por elas mesmas, porque podem ter questões para vocês envolvendo puramente morfologia. O pessoal que vai fazer prova da Serra lá em Campo Grande pode esperar que vai ter questão da FAPEC de morfologia. Só que o cara não te dá a palavra assim, aleatoriamente. Ele vai lá no texto, pinça a palavra do texto e diz que aquela palavra pertence a tal classe. E às vezes olhando assim, numa alternativa, olhando, então ele fala assim, por exemplo, caçar. Caçar é o que, gente? Não é uma ação? Caçar não é uma ação? Então caçar não é um verbo? Sim ou não? Sim. Mas aí faz de conta, lá no texto, não está escrito como verbo, lá no texto assim, o caçar, peraí, isso virou substantivo. Porque virou o nome da ação.
o caçar. O artigo trabalha para quem? Para um substantivo. Então, lá no texto, aquilo não era verbo. Então, se você só olhar a palavra lá na alternativa, caçar igual verbo, pode errar. Você tinha que ir lá no texto para ver qual que era a classe dela. Então, tem questões que você vai enfrentar, que você pode enfrentar, questões assim. E não é a FAPEC que não inventou a roda. Todas as grandes bancas trabalham assim. A sua talvez também vai trabalhar, o pessoal da Guarda, o pessoal da SESI-MT, né? Todas gostam muito de cobrar morfologia, classes gramaticais. Então, a classe gramatical ela é importante por si mesma, mas ela também é importante porque ela dá base para um assunto que nós vamos começar amanhã. Nossa segunda aula. E que, inclusive, eu já mandei, devem ter mandado para vocês. Já mandaram? Aula 2? Que é sintaxe. O estudo da análise sintática. E tudo começa onde na análise? Lá no sujeito. Sujeito e predicado. E depois a gente vai em transitividade verbal. É trabalhar verbo, é trabalhar substantivo, é trabalhar as classes gramaticais em contextos oracionais. Então, além de ser importante por si mesmas, as classes gramaticais ainda são importantes porque elas vão estruturar toda a oração. É o que eu falo, é o alicerce. Hoje, no grupo das invariáveis, são as que sobraram. Quem que sobrou aqui, gente? Vê se você me ajuda. F, G, H, I e J. Quem me ajuda aqui? O que está faltando aqui? Vamos ver se você lembra. Classe gramatical que não está aqui, que vai para lá. Quem? Fala. Boa. O grande parceiro do verbo, professor, o advérbio. Alguém falou outra aí? Isso, os conectivos, palavras que conectam, que ligam e criam relações de sentido. A preposição e a conjunção. Duas belíssimas classes, muito importantes para a interpretação de texto, compreensão textual, regência, crase. E isso, a última é a interjeição. Palavras que expressam sentimentos espontâneos, quase não caem em concurso. São mais próprias do discurso oral. É? Olá, beleza? Você... Ai, 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 caramba! Beleza, tranquilo. Palavras que expressam sentimentos espontâneos, as interjeições quase não caem em prova. Tá? Então é o seguinte, nós precisamos fazer aqui um apanhado daquilo que é essencial, principal das classes gramaticais. Então, para essa primeira aula, eu quero, né, como uma forma de a gente começar a se conhecer, e já pensando também em concurso, sempre pensando pragmaticamente, quer dizer, de maneira objetiva, pensando que você vai pegar a questão de concurso lá assim também, eu separei para a gente começar duas belíssimas classes gramaticais. Separei para a gente começar o substantivo e o adjetivo. Para começar agora. Substantivo e adjetivo. Mas antes de começar, deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de análise morfológica. Vamos fazer com vocês aqui uma análise morfológica. Então, olha só. Morfologia já está aqui, já aquilo que eu falei ali. Então, olha nessa frase aqui, ó. Aquela região tinha belíssimos lagos e muitos pântanos poluídos. Beleza, cada um fez a sua imagem mental da região, certo? Aí está uma oração. Uma oração, tem informação aqui, beleza? Estamos aí diante de uma oração chamada oração absoluta. Oração absoluta só tem uma oração, um período simples, só tem uma oração. Via de regra, geralmente ela vai girar em torno de um verbo. Às vezes uma locução verbal, 2 ou mais verbos. Onde está o verbo que sustenta essa oração? Fala, gente. O verbo, onde está? Tinha, isso. Está aqui o verbo. É o verbo ter. Né? Essa oração, basicamente, gente, funciona assim, ó. A informação gira em torno, basicamente, de duas classes. São duas as principais classes. É? Você conhece aquele versículo de João 1:1? Quem conhece? Na Bíblia, cronológica, ele é o primeiro versículo. Na Bíblia cronológica não existe, como que é? No princípio, como que é o primeiro versículo? Gênesis 1:1. Gênesis.
Gênesis, gente. Gênesis 1, como que é? No princípio, Deus criou o céu e a terra. É esse? É esse. Mas antes de ser esse, antes desse, na Bíblia cronológica, é João 1:1. Alguém sabe? Fala. Era. Isso. E o verbo era Deus. No princípio, era o verbo. Na oração também. Tudo começa onde, gente? No verbo. Achei o verbo, a partir dele eu vou achar outros termos. Agora, duas principais classes, o verbo e os seres. Tudo aquilo a que podemos dar nome, tudo aquilo a que podemos nominar, é o nosso substantivo. Substantivo, tudo aquilo que podemos dar nome. Pessoas, animais, coisas. Tá? Então, por exemplo, pensa aí num substantivo presente aqui dentro desta sala. Podem começar. Só um. Falou, aí você fica quieto. Cadeira, ok. Quadro. Caderno. Beleza, tá bom. Caneta, beleza. O que mais, gente? Fala aí. Caixa de som. E pessoa, não tem aqui não? Só coisa? Vai, fala aí então, ué. Pessoa, tem pessoa aqui dentro? Quem? Fala. Eu. Como que você chama? Como que você chama? Seu nome? Davi? Golias. Sansão. Né? Tem, tudo isso é nome, tudo isso é ser, tudo isso é substantivo. Só que tem muito mais que isso aqui dentro. Tem energia, tem ar, tem conhecimento, tem estudo, tem metas, tem planos, tem sonhos. Tem ou não tem? Tem ambições, tem concentração, né? Respiração. Tudo aquilo que eu posso dar nome é substantivo. Concreto ou abstrato, real ou imaginário. Então me ajuda a encontrar os seres presentes nessa frase. O que é ser aqui? O que é substantivo aqui? Região, lagos e pântanos. Estão em vermelho, ó. A essência dessa frase é: região tinha lagos, pântanos. Percebe que essa é a essência? Região tinha lagos, pântanos. O resto está aí para ajudar esse povo, para ajudar o verbo e o substantivo. Nesse caso não tem ninguém ajudando o verbo, mas eu tenho um monte de gente ajudando o substantivo. Então, substantivo é o nome da região, o nome do lugar, substantivo. Lago é um acidente geográfico, pântano, outro, substantivo, ser. Me dê uma característica desse ser aqui, ó, lagos. Me dê uma característica do lago. Vai, gente. A característica do lago. Do lago. Do lago poluído? Belíssimos. É a característica dos lagos, concorda? Me dê uma característica do pântano. Poluídos? Essas caracterizações, esses atributos que eu dou ao ser, ao substantivo, a gente vai chamar de adjetivo. Adjetivos são as características do nome, as características do substantivo. Tá, gente? Essas são as duas classes com as quais nós vamos iniciar a nossa caminhada agora. Substantivo e adjetivo. Quando a gente fala adjetivo, uma melhor definição para ele é pensar que adjetivo é uma característica. É melhor que pensar em qualidade. Porque quando a gente fala qualidade, a mente vem que são coisas positivas. Não é? Mas os defeitos também são características. Então me dê uma qualidade mesmo, algo positivo dos lagos. Algo positivo que caracterizou o meu lago aqui. Belíssimos. Belíssimo é algo bom, gente? Você pensa num lago belíssimo, você pensa, não é belo não, é mais que isso, é belíssimo. Você pensa num lago, então, na sua cabeça você faz seu lago. Só que você não faz seu lago fedido,
Você não faz seu lago sujo. Você faz seu lago límpido, cristalino, né? Não é isso que você pensa do lago? É a característica do lago. O que é a característica? É um adjetivo. Pode ser positiva, essa característica, mas também pode ser negativa. Me dê uma característica do pântano. Poluído. Você prefere poluído ou belíssimos? Belíssimos. Mas poluído deixa de caracterizar? Então, poluído é uma qualidade? Mas mesmo assim é um adjetivo? Então, a melhor coisa a pensar do adjetivo é que é uma característica. Às vezes é neutra, não influi em nada. Caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. Isso aqui não é positivo nem negativo, são especificadores. O adjetivo tem esse papel, especifica. Copo grande, especifica. Copo branco, especifica. Caracteriza. Notebook pequenininho, caracteriza. Então, o adjetivo, gente, é uma característica do ser. Agora, que região que era? Era qualquer região? Não, era aquela. Como se eu estivesse apontando para ela. Tá? O substantivo é o nome. Nome. E tem um cara que trabalha pronome com várias facetas, com várias caracterizações. Uma delas, apontando, demonstrando. Que classe é essa? Que trabalha pronome demonstrando. O nome já diz. É um pronome demonstrativo. É o que é esse e aquela nessa frase. O pronome concorda com o substantivo a que se refere. Aqui é aquela porque é região. Região é feminino, atrai concordância no feminino. Região está no singular, atrai concordância no singular. Isso chama concordância nominal. É um assunto de análise sintática. Mas baseado em quê? Nas classes gramaticais. Aqui, por que está belíssimos e não belíssimas? Porque lagos é masculino. Pergunto, eram pântanos poluídos, característica, o adjetivo também concorda com o substantivo. Agora, quantos pântanos eram? Isso, muitos, vários. Quantos são muitos? Quantos são vários? É indefinido? É vago? É vago, não é específico, concorda? Isso. Então, esse tipo de termo aqui também trabalha para um substantivo e ele é um outro tipo de pronome. Enquanto este é um demonstrativo, este é um indefinido. Pronome indefinido. E este e que veio aqui, serve para conectar esses dois termos, lagos e pântanos, criando uma relação de adição de coisas que a região tinha. Então, a gente vai chamar isso aqui de conjunção, termo que liga, conectivo, de valor aditivo, conjunção aditiva. O que é uma aditiva? Que dá a ideia de soma, acréscimo. Pronto, o que eu fiz com vocês aqui? Eu fiz uma análise. Eu falei de sujeitos, eu falei de predicado, eu falei de objetos, eu falei de transitividade de verbo. Nada disso. Eu só pensei em quê? Na classe gramatical. Então, isso a gente chama análise morfológica. O que eu fiz com vocês aqui foi análise morfológica. Tá? O que você acha que é mais importante numa prova de concurso? É a análise morfológica ou é a análise sintática? O que você acha que cai mais em prova? É a questão que fala só de morfologia, de classes gramaticais? Ou é a questão que vai envolver sujeitos, objetos, adjuntos, concordância verbal, nominal, crase, regência verbal, nominal, pontuação, colocação pronominal? Ufa! Hein? Não é a segunda parte que eu falei? A segunda parte que eu falei é a análise sintática. O que mais importa na sua prova é a análise sintática. Por isso, muita gente quando vai estudar para concurso, já quer pegar direto em quê? Na análise sintática. Só que a análise sintática é simplesmente a análise das palavras em contextos chamados orações. E aí, dentro das orações, as palavras ganham o nome de termos, os termos sintáticos. Então, pense, de uma maneira inteligente, por onde que eu deveria começar? Para eu me dar bem a análise sintática, eu tenho que passar por onde? Pela morfologia. E quantas vezes você já não estudou isso na sua vida? A vida inteira. Desde que esse menininho que está sentado ali deve estar estudando isso. Seu filho? Como ele chama? Miguel. Oi, Miguel. Oi, tio. Tudo bem? Beleza, cara? O Miguel tem que idade? 3, 4? 4. Ainda não está. Mas quando ele for começar a ser alfabetizado e tal,
Primeira série já começa. Os bichinhos, os seres, pedrinha e não sei o quê, e vai começar a dar nome. Gente, a gente estuda isso desde quando? Desde que foi alfabetizado. Então, qual a tendência nossa? Quando você vai para uma prova sabendo que vai cair morfologia, beleza. Mas o mais importante é a análise sintática. Qual a tendência? É a gente querer se focar apenas em análise. É um erro. Você tem que começar pela morfologia. Conhecer as classes gramaticais. Só que outro erro é querer estudar de maneira linear. Sabe o que é linear? É estudar só as classes primeiro. Classe. Como está na gramática. Nas gramáticas estão assim. Claro, a gramática, ela geralmente traz um índice por assuntos que vão ficando mais complexos, né? Então, primeiro morfologia, fonologia, acentuação, ortografia, lá do meio para frente que é análise sintática, concorda? Só que nós não vamos estudar assim. Nós vamos estudar sob a forma de uma teia. Uma teia. Uma palavra da moda. Nós vamos linkar. Né? Vamos criar links, ramificações. Então, hoje, eu quero ver com você 5 classes nesse nosso processo, nessa nossa caminhada de hoje, nesse nosso encontro de hoje. Eu quero ver 5 classes. Substantivo, adjetivo, para começar. Quero falar um pouquinho de pronome. Quero falar um pouquinho de advérbio e eu quero falar um pouquinho de preposição. Porque amanhã nós vamos começar a análise sintática. E você vai ver como vai ficando mais fácil quando você já revisitou, deu uma passada por isso aqui, ó, pelas classes gramaticais. Revisando classes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso, professor. Vamos ver como é que funciona. Substantivo é o que mesmo? É o nome. Nome, vamos pôr assim, ó, nome de tudo. Tudo que podemos dar nome. E quando a gente fala em nome, não quer dizer necessariamente que tem que ser nome de alguém, nome próprio. É tudo aquilo que nomina, tudo aquilo que denomina alguma coisa. Então, pode ser coisa? Pode ser animal? Pode ser pessoa? Pode ser vegetal? Mineral? E pode ser isso aqui, ó. Ação, estado, sentimento. Ação, estado e sentimento é aquilo que a gente denomina, são os substantivos abstratos. Substantivo abstrato. Então, por exemplo, nesse momento aqui, podemos dizer que existe, rolando aqui dentro, existe conhecimento, que eu estou transmitindo para vocês? Existe conhecimento, conhecimento. Existe estudo, estudo, o conhecimento, a ciência, o tratado. O estudo só existe se alguém estudar, concorda? Se você não estudar, não existe o estudo. O estudo é algo condicionado à existência de um ser que pratique a ação de estudar. Isso é substantivo abstrato. Quem foi o primeiro colega que chegou aqui hoje? Foi você. Quando eu cheguei aqui, você já estava aqui, né? Como que é seu nome, querida? Tatiane. Uma pergunta, Tatiane, muito difícil. Pense para responder. Posso perguntar? É difícil. Quando você entrou aqui nessa sala, Tatiane, tinha ar aqui dentro? Ar? Certeza? Como é que você sabe? Porque não faltou, né? A gente só sabe que tem ar, que a gente só pensa no ar quando faz falta. Ou quando está poluído, fedido, né? Fora isso, você não pensa no ar, você está aqui, ó, respirando naturalmente, né? Quando sairmos dessa sala, aqui dentro, vai continuar tendo ar? Oh, pergunta difícil, né? Vai continuar tendo ar aqui dentro, gente? Com certeza. Então eu pergunto para você, o ar precisa de mim ou de você para existir? Ele tem existência própria? Então ele é abstrato ou ele é concreto? Que abstrato? Se ele fosse abstrato, ele só existiria em função de alguém praticar alguma ação. Você está vendo como que não tem nada a ver com a ideia de posso ver, posso pegar? Tem nada a ver com isso. Então também a gente começa a jogar por terra certos, sabe, conceitos que a gente traz da infância, que quando ele for estudar, se você puder ajudar depois, falar, não é bem assim, meu filho.
Posso ver, posso pegar, é concreto. Não posso ver, não posso pegar, é abstrato. Aí o cara cresce e fica com essa ideia. Agora, e o amor? É um sentimento? Só existe alguém sentir? Sim ou não? O amor é natural? O amor é natural. Alguém tem que sentir amor para que exista amor? Sim ou não? Sim. Quem? O senhor é o pai, a senhora é a mãe dessa menininha linda aí? É? Tem amor por ela? Morre por ela? Com certeza. Morre por ela. Isso é amor intangível, imensurável. Sim ou não? Você é pai? É. Quando você for, a gente volta a conversar. Morre por ele? Morre. A gente morre por ele. Porque é um amor, cara, que vem assim da alma, uma coisa que você chora mesmo. Você vê seu filho ali sofrendo, tadinho. Você chora, você debruça. Então eu pergunto, o amor é concreto ou abstrato? Só existe se alguém sentir. Psicopata não tem amor. Então ele não tem o sentimento do amor. Mas ele tem frieza. É outro sentimento. Um estado de alguém, né? Você recebe a bola, eu não sou jogador. Então se eu vou fazer uma brincadeira, vou lá no... Como chama o estádio nosso aqui? Lá na Arena Pantanal. Vou botar uma bolinha lá e tal. É. Você é atacante? Então você é frio. Na grande área você tem que ser frio. Você chega na... Você vê esses videozinhos que postam dos atacantes consagrados aí no Instagram? Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Romário. Os caras pegam a bola na cara do goleiro, eles driblam o goleiro, entram com a bola e tudo. Frieza do atacante na hora. E se sou eu, que não sou jogador? Eu fecho o olho e sento uma bicuda. Em direção ao goleiro. Se eu acertar ao gol, beleza. Se não, eu quebro uns dentes dele, pelo menos. Quer dizer, só existe a frieza se alguém for o quê? Se alguém for frio. É o nome de um estado. Né? A rigidez da matéria. Esse copo aqui, esse relógio aqui é rígido. Rígido. Duro. É rígido. Isso aqui também é rígido, mas é menos rígido. A gente consegue dar uma apertadinha. É mais maleável. Veja, isso é concreto, mas a rigidez do produto só existe se existir uma rigidez. Só existe se ele for rijo. Então a rigidez é o nome de um estado. Sensatez. Dá para chegar lá na loja e fazer, eu quero 2 quilos de sensatez. Tem como, gente? Por quê? Porque a sensatez só existe se alguém for sensato. Se alguém for sensato. Então, sensato é o nome é o adjetivo, característica de alguém. A sensatez é o nome do estado. Só existe a sensatez se alguém for sensato. Então, é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. E a cuca do sítio? E o curupira boitatá do folclore? E o saci pererê? E a medusa? E o He-Man? E o Homem-Aranha? E o Batman? E o Wolverine? E o Thor? Eles são abstratos ou são concretos? Arrisque? Eles precisam de mim para existirem? Eles existem como seres no mundo imaginário chamado ficção? Eles agem, pensam e falam lá na ficção? Sim? Eles são personagens? Então não tem nada de abstrato. Eles são concretos. E a fada? E a bruxa? É tudo concreto. Por quê? Porque são seres. Existem no mundo, mesmo que seja imaginário. Isso não é abstrato. Isso é concreto. Tá bem, gente? Só para lembrar um pouquinho do que é substantivo concreto e abstrato. Então, até os nomes, tá? Nome. Ó, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. A caça. A caça está liberada. A pesca. A pesca está proibida. Aí vem a piracema, tal, não pode pescar. Depois vem o período pós-piracema, liberou a pesca. A pesca. Beleza. Você chega lá na beira do rio e não faz nada. Fica só sentado olhando o rio. Houve a pesca? Só existe a pesca se alguém? Só existe a caça se alguém? Então a pesca e a caça são substantivos. Concretos ou abstratos? Abstratos. Estão condicionados à existência de um ser. Aquilo que você vê, isso aqui é o quê? O que é isso aqui, gente?
O copo do Zico. Ei, hein? Flamengo. Isso aqui é um copo? Não. Isso aqui é uma onça morta. Quem matou? Eu. Isso aqui é o objeto da minha caça. Com certeza, isso é concreto. Concorda? Mas a caça da onça, só existe a caça por quê? Porque eu cacei. Se eu deixar a onça livre lá no mato, ela não é caça. Entende? Então a caça só existe se alguém caçar. O combate só existe se alguém combater. A pesca só existe se alguém pescar. Ali tem uma plaquinha escrita saída ou não? Não, não tem. Mas aquilo ali a gente pratica uma ação. Qual ação que a gente pratica ali? Duas, na verdade. Entrada e saída pela mesma porta, concordam? Entrada e saída. A entrada dos alunos, a saída dos alunos. Beleza. O que você está vendo? A porta. A porta vai continuar aí depois a gente for embora? A porta é concreta. Mas a saída só existirá se alguém? E a entrada só existirá se alguém? Então a entrada e a saída são substantivos concretos ou abstratos? Abstratos. Estão condicionados à existência de um ser. Tá vendo, gente? Então no final, gente, da história, a gente está usando substantivo o tempo todo. O tempo todo a gente usa substantivo. E às vezes, ou não tantas vezes, muitas vezes, esse substantivo vem caracterizado por quem? Por palavras que servem para caracterizar o substantivo. Como chama essas palavras que servem para caracterizar o substantivo? O adjetivo. A característica do nome. Tá, gente? Vamos fazer o seguinte. Aí, na sua parte teórica, que eu relacionei para vocês aí da aula de hoje, tá? Você tem aí teoria deles, os dois, tal, exemplo, papá. E aí vem uns exercícios. Então, por gentileza, gente, pegue seus exercícios. Se você está sem, não tem problema. Acompanhe aqui comigo, ó. Só vai anotando. Alguma coisa você anota aí. E se você não imprimiu o material, imprime em casa, mas anota, porque lá você passa por material que você imprimir, tá? Então dá uma olhadinha, gente. Questão número 1. Olha o que diz. Cadê o... Ah, tá aqui. Questão número 1, gente. Diz assim, ó. Isso estava lá no texto. Sempre você vai pegar texto na sua prova, tá? Vários homens, assustados e trêmulos, invadiram naquela noite a fazenda abandonada. Naquela noite fria, a fazenda abandonada. Beleza. Esse é um fragmento de um texto, um tipo de texto, dentro daquilo que a gente chama tipologia, tá? É um tipo de texto chamado narração. Na narração, o que nós fazemos, gente? Contamos histórias, narramos acontecimentos reais ou imaginários, tá? Então, esse aqui é um trecho narrativo, beleza? Beleza. A banca foi, sempre questão de concurso com você, tá? Isso aí foi de concurso. A banca foi, pensou essa frase do texto e queria saber do concursando isso aqui, ó. A frase apresenta. Então, acompanha meu raciocínio aqui, ó. Você bate o olho e fala assim, 3 substantivos, você, somente já, isso aqui é questão de quê, hein? De quê? Morfologia. Questão de classe gramatical. O cara quer saber se eu sei identificar a classe gramatical na frase. Beleza? Beleza. Quem são os seres aí dentro? Se possível, comece pelo verbo. Invadiram. Acharam? Invadiram. Quem que invadiu, hein, gente? Vários homens assustados e trêmulos. Olha lá, o ser que tem aqui são pessoas? Tem um sexo definido? Homens, é mais de um? Homens, está aqui ele. Esse é um ser, homens. Homens invadiram. Ó, já começa a ter mais sentido a frase, ó. Homens invadiram. Invadiram o quê, hein, gente? Fazenda abandonada, fazenda abandonada. Fazenda é um ser? É o nome de um ser? Sim, é o nome de um lugar, né? Uma propriedade. Fazenda. Fazenda é outro substantivo. Em que momento que eles fizeram isso? Naquela noite fria. Como que chama o nome? O nome do período do dia? Noite. Você sabe que estava escuro, você sabe que era depois final de tarde para frente e tal, porque ele denominou e chamou esse período de tempo de noite. A noite. Pronto, achei os 3 substantivos.
Agora, esses homens tinham alguma característica naquele dia? Só característica primeiro. Tinha característica? Bom, já achei os nomes. Já achei os substantivos, nome de tudo. Pessoa, animal, objeto. Beleza. Vamos buscar as características deles. Característica do ser, vamos buscar os adjetivos. Esses homens tinham quantas características ali? Uma característica. Assustados. Trêmulos. Posso dizer que nesse contexto eram características circunstanciais? Nesse contexto. Eles naturalmente são trêmulos e assustados? Não, não são naturalmente assim. Mas naquele contexto eles estavam assim? Então eu posso dizer que eles estavam sob esse estado, sim ou não? Era um estado contextual deles, né? Naquele momento, mas não deixa de caracterizá-los. Então não interessa se o adjetivo é circunstancial ou é permanente. O fato é que ele caracteriza, mesmo que seja momentaneamente. Tá? Então, esses dois caras aqui são quem, gente? São dois adjetivos. Beleza? Você de casa vai acompanhando também, gente. Participa aí comigo. Era qualquer noite? Era uma noite qualquer? Depois a gente chega ao pronome. Mas me dá uma característica da noite. Fria. Noite fria. Fria caracteriza a noite, gente. É um estado da noite. Né? É um estado, só que é um estado, é um fenômeno natural dela. Um estado, uma característica da noite. E é um adjetivo? Adjetivo. Era qualquer fazenda? Me dê uma característica da fazenda. Abandonada. Abandonada também está aqui e caracterizou a fazenda. Mais um adjetivo. Então eu tenho quantos adjetivos aqui? 4. Eu tenho 3 substantivos e 4 adjetivos. E além disso, é o seguinte. Quantos homens eram? Vários quer dizer o quê? Até a ideia que a gente tem é que é mais até do que simplesmente um, né? Vários. Sabe quantificar isso? Então me dê um sinônimo para vários. Muitos. Especifica ou não? Deixa vago? Indefine? Então isso é o que, gente? Pronome indefinido. Pronome indefinido. Observe que o pronome, gente, também traz uma caracterização para o substantivo. Só que é um tipo de caracterização específica, que nesse caso é deixar vago. Vários, muitos. Né? Olha lá, quando o muitos, por exemplo, na linha tal, pense comigo aqui, ó, na linha tal, caso vários seja substituído por muitos, não há prejuízo gramatical para o período. Não há alteração semântica. Semântica quer dizer o sentido. Não há prejuízo gramatical. Muitos homens assustados. Não dá na mesma? Dá na mesma. O que o muitos é? É outro pronome indefinido. Tem uma hora que essa palavra, tem uma hora que ela só flexão, para concordar com o substantivo. Tem hora que ela não flexiona. Por exemplo, os alunos da LAC, os alunos do professor Augusto, estudam muito. Amém? Pouco crente. Estudam muito. Estudam muito. Ó, peraí, não flexionou agora. Ó, as alunas, só para as alunas estudam muito. Não flexionou, por que será? Porque agora não é mais adjetivo ou pronome, agora não é mais pronome. Agora não trabalha para substantivo. Estudam quanto? Muito. Então ele intensifica a ação, intensifica o verbo. E enquanto o adjetivo é um grande parceiro, o adjetivo, gente, é um grande parceiro do substantivo, nós temos um grande parceiro do verbo. Que é quem? O advérbio. Até o nome é parecido. Ad, junto ao verbo, que trabalha para o verbo. Mas quando for verbo, é invariável. Muito, estudam muito. Quando for pronome, concorda com o substantivo. Muitos homens, muitas pessoas. Olha como flexiona. Tá vendo? Legal, né? E finalmente, era qualquer noite? Era qualquer noite fria?
Naquela noite, naquela. Aqui nós temos a combinação da preposição em, que ajuda a introduzir a ideia de tempo contido nesse trecho, naquela noite fria, em, mais o pronome aquela, que é um pronome que aponta para a noite. Então nós vamos chamar isso de pronome demonstrativo. Pronto. O que eu achei aí? 3 substantivos, 4 adjetivos e 2 pronomes. Quando você faz uma análise dessa, se você já quisesse vir minando a questão, você acharia os 3 substantivos. Já dava para eliminar a gente aqui embaixo. Eliminaria a letra C, certo? Achando os 3 substantivos, eliminaríamos a C, né? Depois de achar os 4 adjetivos, eliminaríamos a B. E aí vinha a decisão. E da decisão tinha que dar certo aí. Além disso tudo, ainda tinha os 2 pronomes, ó. Então não vai ser a letra A. Eu vou ter que descer lá para a letra D. Certo, gente? Beleza? Legal, né? Tá indo? Tá. Vamos pôr mais lenha na fogueira. Então é o seguinte, ó. Aqui, nessa questão, o que interessava a banca saber... gente, vocês vão enfrentar a questão dessa em concurso. Que gurizada de 5ª série mata. 5ª série está dando isso aqui de braçada. Sim ou não? Sim, gente. E a gente estudou isso na 5ª série? Claro que estudou. A vida inteira, Davi. Você estudou a vida inteira. Todo mundo estudou a vida inteira isso. E na prova, o cara quer saber se você lembra. Né? Bacana? Tá. Gente, vou mudar. Agora dá uma olhadinha na 2. 2. Mais um fragmento textual. Esse aqui já é de um romance consagrado da literatura brasileira, chamado Iracema. Iracema. Né? Iracema era uma índia. Belíssima. É a idealização, né? Aquele período chamado romantismo, que havia a idealização do homem, da mulher, do índio, ideal, um ideal, tá? Aqui, ó, um quadro da época, Iracema, na praia. Uma índia belíssima, era um quadro da época isso aí, tá? Iracema, a virgem dos lábios de mel, do sorriso, do cabelo mais negro do que a asa da graúna. O que é graúna? É um pássaro de plumagem negra, brilhante. Então o cabelo dela era muito preto, né? Beleza. Esse é o trecho. Aconteceu um homicídio. Mataram um personagem. Depois, que aconteceu isso? Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada, a ponta afiada, a ponta farpada. A banca foi, pinçou esse trechinho lá do texto, desse capítulo, que caiu na prova, e queria saber isso aqui. Em qual das alternativas, todas as palavras são substantivos? Então, você não tem que ficar olhando a alternativa aqui embaixo. Isso aqui é para te confundir. Seu foco está lá. É de lá para cá. É de cima para baixo. É de fora para dentro. Tá, gente? Você se foca no trecho. Ó, quem que quebrou? A personagem, que inclusive tinha nome. Era uma índia que tinha nome, Iracema. Substantivo próprio. Substantivo. Quebrou. E se ela quebrou alguma coisa. O que ela quebrou, gente? Uma coisa. Ela quebrou flecha. Flecha é o ser. Ela quebrou flecha. Ficaram em quantos pedaços a flecha? Depois que ela quebrou? 2 pedaços. Ela deu um pedaço para uma pessoa que lá no contexto chamou de desconhecido. Ela deu o que para o desconhecido? A haste. A haste quer dizer aquela parte de trás da flecha. Haste. Haste é um pedaço da flecha? É um nome de um pedaço da flecha. É um substantivo. Ela deu. Daqui a pouco a gente fala desse cara. E ela guardou consigo outro pedaço. O que ela guardou? Ponta. Aqui outro substantivo. Só que aí tem uma coisa muito interessante que acontece aqui, que é um fenômeno natural, assim, acontece toda hora isso na língua, que é o seguinte, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. E me ajuda a definir. Homem desconhecido. Quem é o ser aqui? É o homem. O homem é o substantivo. Me dê uma característica dele. É um adjetivo. Aqui. Ele é adjetivo.
Mas ali, ele representa a própria pessoa. Ao desconhecido. Sabe o que é esse ao aqui, ó? É a combinação do a preposição, que é um elo entre o verbo dar e um dos seus complementos, porque nesse contexto, esse verbo vai exigir dois complementos, nessa frase. Nessa frase vai ser assim, quem dá alguma coisa a alguém. Esse a, quando a gente fala a alguém, esse a é o a preposição. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, mas nesse contexto, ele inclusive, por causa do verbo dar, aceitaria que a gente trocasse esse a pelo para. Outra preposição. Para o desconhecido. Esse o que está aqui, ó, está trabalhando para quem, gente? Desconhecido. Não é uma pessoa, não é um homem? Então esse o vai e concorda com o desconhecido, concorda? Dentro desse contexto, presta atenção nisso que eu vou falar agora, que vai dar um nozinho na cabeça. Neste contexto, se você já vem lendo o texto, esse desconhecido não é mais desconhecido para você. Porque você já sabe que ele foi citado antes. No contexto, você sabe quem é esse desconhecido. É desconhecido para ela. Mas para você, já é um dos personagens que está ativo ali dentro, certo? Então, quando eu falo o desconhecido, isso é uma pessoa. Não é mais a característica dele. É a própria pessoa em si. E eu pergunto, para quem trabalha um artigo? Para o substantivo. Esse o que está aqui, ó, combinado com a preposição, esse o é um artigo. É o tal do artigo definido. Ó, ela não deu a um desconhecido. Ela deu ao desconhecido. Ou seja, você já sabe quem é esse personagem no texto. Tá? Se a gente, pela primeira vez, quando ele aparece, o substantivo pela primeira vez, a gente usa outro tipo de artigo. Eu digo assim, ó, tem um cara aí fora querendo falar com você. Um cara aí fora querendo falar com você. Ó, tem um sujeito estranho rondando a casa. Um sujeito estranho. Quando você fala isso, um cara querendo falar com você, você pergunta o que para a pessoa? Você não pergunta isso? Você não fala assim, ó, quantos? Você não está pensando em quantidade. Nessa frase que eu falei, esse um não é numeral. Ele é artigo indefinido. Ele deixa vago o substantivo. Um cara qualquer, não sei, não conheço, um cara aí fora, não sei, uma pessoa que chegou aí. Tem um cara estranho rondando a casa. Quem é ele? Não sei, nunca vi. Agora, tem um cara aí querendo falar com você. Ó, o cara está lá na recepção. Tem um cara que chegou aqui na empresa agora e quer conversar com você. Você atende? Quem é? Não sei. Mas o cara está lá na recepção. Que cara que está na recepção? Aquele que chegou. Então, quando na segunda vez que você já vai falar daquela pessoa que já passou a ser conhecida, pelo menos dentro de uma citação, você já não vem com um, você já vem com quem? Com o. É? Imagine, esse seguinte diálogo, você chega à sua casa e fala assim, sabe o que aconteceu hoje? O que foi? Um menino de rua veio me pedir dinheiro, cara. Maltrapilho, gurizinho lá, cara, deu dó, hein? Um menino de rua veio me pedir dinheiro. Desconhecido. E aí, o que você fez? Ah, eu dei dinheiro pro menino. O menino. O menino saiu rindo, o menino saiu feliz, o menino me agradeceu. Que menino? Aquele que primeiramente era desconhecido, mas quando você citou, ele já passou a ser conhecido, já não é mais o artigo 1, já passou a ser o artigo o. Nesse trecho da narrativa, esse desconhecido já não é mais um desconhecido totalmente, pelo menos da gente não é, leitores, entende? Ele já foi citado antes, você já sabe quem é esse cara lá no contexto, ele fez alguma coisa, de repente, foi ele que matou, foi ele que atirou a flecha, ou ele estava presente lá, e ela deu para ele. Pense comigo, nessa frase, desconhecido é a própria pessoa para quem ela deu? É uma pessoa? Então não é mais o adjetivo, não é mais a característica, é o próprio substantivo. Nessa frase, desconhecido é o ser também, então isso é um substantivo, e isso ajuda a definir a questão. Né? Então o que fica de lição para a gente? Professor, quer dizer então que as classes são categorizadas assim, 10 classes, certo? Certo. Então vamos pensar aqui. Como que chama seu menino?
Miguel. E a sua menina? Catrine? São bonzinhos que são, né? Lá na escola, com a professora brava. Mas na sua casa, pinta e borda. E sabe o que aconteceu? Você saiu, deixou o seu quarto aberto. Não vou nem falar isso que ele vai querer fazer. Deixou o quarto aberto. E aí, sabe o que aconteceu? O menininho ali, ó, foi lá na cômoda do pai. E a cômoda sua cômoda tem quantas gavetas? 10. 10 gavetas. Para cada gaveta você guarda uma coisa, hein? Beleza? Ela é cueca, outra é meia, outra é short, outra é camiseta, tudo bonitinho, organizadinho. Vai lá, abre a gaveta de cueca, joga lá na meia. Pega a meia, joga lá na camiseta. Camiseta, vai lá pro short. Faz uma bagunça. Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo aqui ou não? São 10 gavetas. São 10 classes. Mas quem falou que isso aqui é engessado? Tem hora que uma classe muda de categoria. Aquilo que a hora era adjetivo, caracterizando um ser, ali já passou a ser o próprio ser. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Um processo chamado substantivação. Substantivação. Pense, não é difícil. Pense, o que é uma substantivação? Quase, quase. Vamos pensar mais um pouquinho. Substantivação. Alguém arrisca diferente? É quando você pega uma classe que não era substantivo e a transforma em substantivo. É a transformação de uma classe, de outra classe em substantivo. Substantivação é a transformação de classes em substantivos. Tá, gente? Ó. Classifique para mim essa palavra quanto à classe gramatical. Primeira coisa que vier à sua cabeça. Não é o sentido, é a classe. Cego. Cego pode ser o estado de alguém, o estado físico de alguém? Né? Então eu digo, homem cego, criança cega, pessoa cega. Cego, aqui, é um adjetivo, é uma característica. Agora eu digo, o cego chegou. Tem um cego aí fora, querendo conversar com você. Eu estou falando da pessoa agora? Sim ou não? Virou o que é isso? Virou substantivo. Os adjetivos podem virar substantivos. É? O que chorar é? Chorar é uma ação. Sim ou não? Chorar é uma ação. Então, chorar é um verbo. Conjuga o verbo chorar. Presente indicativo, nesse momento. Eu? Tu choras, ele chora. Nós choramos, vós chorais, eles choram. Eu chorei. Se eu chorar, quando eu chorar, se eu chorasse, eu ganharia um desconto. Se eu chorasse. Chorar é verbo, sim ou não? O chorar faz parte da rotina do comerciante. O chorar. O que isso virou agora? Substantivo. Quantos verbos podem virar substantivos? Quantos verbos nós temos na língua? Milhares. Quantos podem virar substantivos? Todos. Todos os verbos podem virar substantivos. O chorar, o pensar, o falar, o rir, o ter, o ser, o pensar, o estudar. E toda vez que o verbo virar substantivo, ele vai virar um substantivo masculino. O chorar, o pensar. Tá? Pense comigo. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Não, isso aqui é uma colher
Isso aqui é outra colher. Isso aqui é outra colher. Então eu tenho nas minhas mãos, o que eu tenho nas minhas mãos? 3 colheres. Como que você flexiona o plural? Como você faz o plural de um substantivo terminado em R? Você acrescenta ES. Colheres, talheres, mulheres, flores. Você acrescenta ES. Beleza? Beleza. Então coloca o verbo chorar como substantivo, o chorar. Coloque no plural. Não é verbo, não quero verbo, eu quero substantivo. O chorar. Os chorares. O falar. Os falares. Os pensares. Os ires e os vires. Os teres e os seres. Os pensares e os amares. Virou tudo o que aí? Substantivo. E como substantivo, vai flexionar com ES. Você está vendo? Isso que eu estou falando para você, gente, é o processo chamado substantivação. E isso era muito importante nessa frase. Você entender que desconhecido aqui não era a característica dele em si, mas era o próprio ser, a própria pessoa. Tá? Então, qual a resposta no final? B, ponta, Iracema, desconhecido, flash e aço. E aí o cara ainda veio, mudou de posição um pouquinho ali, ó. Trouxe ponta para cá, né? Se fosse eu ainda, ia misturar mais ainda. Ia jogar Iracema lá pro final, flecha no início. Não ia ficar mais legal ainda? Só que no final todos eles são seres. O resto pode até ter ser ali, mas vai ter outras coisas envolvidas. E ele só queria alternativa que tivesse apenas os substantivos. Resposta, letra B. Interessante esse processo chamado substantivação, que você já começa a ver comigo aqui, ó, que uma classe, então, de repente, professor, classes que não eram podem virar substantivo, certo? Certo. E quando a classe trabalha como 2 classificações dentro da frase? Quando a banca quer saber de você, se a gente estudou mesmo morfologia, por exemplo, e te dá uma questão como esta, ó. Veja esta imagem aqui para ilustrar essa frase, essa imagem. Ok? Temos aqui uma casa bonita, hein? 2 andares e mais uma garagem embaixo ali, ó. Grande, né? Sobradão aí, hein? Bacana? Bacana. Construída onde? Na encosta do morro. Posso chamar isso aqui de sobrado? Posso, gente? Posso. Posso chamar de prédio? Posso. Isso é um ser, então? É um substantivo? Sim, gente, substantivo. O nome de um lugar, de residir, um tipo de residência. Prédio, sobrado, ok. Como é que chama isso? Posso chamar isso de imóvel? Um bem imóvel. Sim? Me dê exemplos de bens imóveis. Carro, bicicleta. Não, isso não é bem imóvel. Prédio, chácara, casa, terreno, área, apartamento, fazenda. Tudo isso é imóvel, certo? Certo. Então dá uma olhadinha na frase que esse cara cunhou no trecho de um texto. Numa situação como esta aqui. Vendo uma cena como esta, o cara disse, talvez seja bom o proprietário do imóvel, talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa desconfiar que ele não é tão imóvel assim. Você entendeu o trocadilho que o cara fez aqui? Esse ele não está falando do proprietário. Esse ele está se referindo a quem? Ao imóvel. Vermelho, vermelho, ó, legenda minha aqui. Ao imóvel. O proprietário do imóvel, nessa primeira ocorrência, imóvel é o ser? Sim, o imóvel. Né? E isto aqui, ó, é um imóvel. A lá que está dentro de um imóvel. Terreno, sala de aula, né? Área, hein? A área. Isso é um imóvel. Isso aqui é um ser, é um substantivo. E na segunda ocorrência, ele é um substantivo? Talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa desconfiar de que ele, o imóvel, não é tão imóvel assim. Ele pode cair a qualquer momento, certo?
Então, quando ele vem com essa palavra aqui, ó, essa palavra está servindo para quê? Para caracterizar o imóvel. Tá? Bem imóvel. Isso aqui, ó, é um bem imóvel? Passador de slide, é um bem imóvel? Ou ele é móvel? Móvel. Móvel é uma característica dele. O que móvel é dele? É um adjetivo. Outra característica, pequeno, preto, com cinza. O que mais? Anatômico, né? Prático, olha lá, bem prático, tá vendo? São características do meu passador slide. Me dê uma característica original, inicial, do imóvel do cara. Me dê uma característica que era natural dele. O imóvel é, em tese, o quê? Imóvel. O que quer dizer imóvel? Esse i aqui é um prefixo, que nessa palavra quer dizer o quê? Não. Negação. Não móvel. É o i do irreal, não real. O i do irracional, não racional. Então, se é imóvel, em tese seria não móvel. Só que olhando essa foto aí, o cara falou, talvez seja bom que o proprietário do imóvel possa perceber lá, desconfiar, de que o imóvel dele não é tão imóvel assim. Ou seja, uma hora ele pode se mover, cair. Então, esse termo aqui, ó, deixou de ser o próprio ser e passou a ser uma característica do ser. O que isso aqui virou, gente? Virou um adjetivo. Virou um adjetivo. Uma mesma palavra, dependendo do contexto, pode ter classificações gramaticais diferentes. É isso que essa questão ilustra para a gente. E você vem construindo esse enredo comigo. Tá? E por enquanto eu só estou pensando em quem? No ser e na característica do ser. No ser e na característica do ser. Essa questão traz de lição para a gente o quê? Que às vezes uma mesma palavra, dependendo do contexto, pode ter classificações diferentes. É isso que tinha que ficar de lição dessa questão. Para você poder matar e dizer que na primeira ocorrência ele era substantivo, mas na segunda ele já virou adjetivo. Qual a resposta? Primeira, a palavra destacada é respectivamente. Sabe o que é isso, né? Nesta ordem, respectivamente, nesta ordem. A primeira, substantivo, e a segunda, adjetivo. Qual a resposta, gente? Letra B. Isso. Claro que tem hora que a gente vai falar de advérbio, claro que tem hora que a gente vai falar de pronome, de verbo e tal. Mas, agora, só pensando no enredo que eu estou criando com vocês nesse início de caminhada. Substantivo e adjetivo. Tá? Ó, geralmente, um adjetivo caracteriza o ser e você tem ali uma característica do ser. Pronto. Por exemplo, homem cego. Cego voltou a ser o quê? O adjetivo. E o homem é o ser. Beleza? Beleza. Cego é uma característica. Ok. Agora, tem hora que o adjetivo, de acordo com a posição, e isso é muito importante, vocês vão enfrentar isso em concurso e vocês vão acertar questões assim. No material complementar desta aula, não olha agora não, mas no material complementar desta aula, que você tem aí, depois você imprime e faça em casa, eu coloquei várias questões para vocês que eu estou entregando aqui na aula. Falando de mudança de classe, substantivação, verbo que vira substantivo. Depois, quando você estiver estudando isso em casa, você vai lembrar da aula. Por isso que é importante você pegar para fazer em casa. Entendeu? Ah, professor, não vai dar tempo de fazer para amanhã e tal. Maravilha! Ao longo da sua caminhada, vocês que vão fazer SES lá em Mato Grosso do Sul, tem até o dia 28, porque dia 29 é a prova. Tem até sábado, 28, para dar uma olhada, pegar isso aí, dar uma analisada, resolver as questões que estão lá no material, beleza? Tendo dúvidas, você vai me achar em algum lugar? Isso, tá aqui, gente, Augusto Cunha 07, já me segue aí, Augusto Cunha 07, manda lá no privado, lá no direct. Professor, printa a questão, tira foto da questão e me pergunta a sua dúvida. Professor, eu não entendi essa questão, por que a resposta é esta? Eu achei que fosse assim. Pode falar, gente, não tem problema. Não manda só a questão e fala assim, professor, por que é assim? Não, mas qual que é a sua dúvida? Né? É que nem você chega paciente, chega ao médico, né? Doutor, eu estou precisando de uma consulta.
Beleza? Qual que é o seu problema? Ah, professor, o doutor não quer falar, não. Fala, cara, você está com dor onde? Estou com uma dor bem aqui, professor, nas costas. Ah, nas costas. Vamos ver, pode ser rim, pode ser isso, aquilo, né? Então você já vai manda a sua dúvida. Professor, eu achei que isso aqui fosse pronome, professor. Lá está falando que é adjetivo. E eu, é por causa disso, disse disso. Gravo para você, eu gravo. Ó, fulano, Tatiane, é por causa disso, disse disso. Pá. Beleza? Você, pô, professor, valeu. Sabe o que acontece? Quando você faz isso comigo, quando você me manda sua dúvida, sabe o que vai acontecer? Porque eu tenho uma ligação direta com um poder superior chamado Deus. Amém, Senhor? E, às vezes, eu sou um filtro. Você me manda dúvida, é o seu anjo da guarda falando, pergunta para o professor. Você pergunta, chega na sua prova, cai. Você fala, caramba, que coincidência, professor. Coincidência? Não foi coincidência. Você, putz, acertei a questão porque eu perguntei. Agora pensa o contrário. Chega, caramba, bicho, eu tinha que ter perguntado para o Augusto, não perguntei, fiquei com vergonha, não perguntei. E aí está aqui agora, ó. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Quando não acontecer isso, quando acontecer isso, você não perguntou, e chega na hora, cai, vai ter uma coisa ruim atrás. Viu, seu besta? É uma coisa ruim. Perdeu a bênção. Então, vai, gente. A gente está aqui junto nessa caminhada, tá? Beleza? Agora, olha só, gente. Aí você chega lá na sua prova. Está repreendido em nome de Jesus. Ó, quando você chega... Mas então pergunta. Quando você chega... porque a bênção vira outra coisa. Quando você chega à sua prova, dá uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Muito inteligente essa questão. Dá uma olhadinha, ó. Sabe-se que a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode ou não mudar o sentido do enunciado. Enunciado quer dizer da frase. Tá? Enunciado, gente, é a própria frase ali. Pode ou não. Pode ou não. Sabe-se que a posição do adjetivo pode ou não mudar o sentido. Assim, nas frases, essas duas frases aqui, ó. Ele é um homem pobre. E ele é um pobre homem. Aí ele quer saber se mudou ou não. A primeira fala isso, a segunda fala aquilo. Em ambos os sentidos, o homem é apenas infeliz, sem fazer. Em ambos os casos, o homem... Então, o que você tem que analisar? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, a partir da morfologia, começando a esbarrar num outro compartimento linguístico chamado semântica. Semântica. O que a semântica estuda, gente? Significado das palavras. A semântica é o sentido das palavras, tá, gente? Então, na sua prova, isso aqui são terminologias técnicas da língua. O cara fala assim, na linha tal, o vocábulo tal, caso seja deslocado de posição, caso pobre seja deslocado para antes do substantivo homem, não haverá alteração semântica. Falou em semântica, você pensa em quê, gente? No sentido. É um outro compartimento da língua. A semântica, obviamente, que vai andar de braços dados com a morfologia. Morfologia, eu estou pensando em quê? Ó, o radical morfos quer dizer forma, estrutura. E é isso aqui mesmo, ó, física, estrutura física. Então, por exemplo, a morfologia não é uma ciência, uma parte da ciência somente da língua. A morfologia está presente nos estudos biológicos. A morfologia dos vertebrados, a morfologia do peixe, a morfologia do gato. A estrutura física. Tá? Então, quando a gente fala morfologia, gente, a gente está pensando em quê? Na classe gramatical. A estrutura física. O que a palavra é.
Mas quando a gente fala em semântica, a gente já está em outro compartimento, no significado da palavra. Então eu quero saber o seguinte, dizer ele é um homem pobre é o mesmo que dizer ele é um pobre homem? Não é, né? Você concorda comigo que não é? Por exemplo, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Eu tenho ali um senhor desprovido de posses, que mora numa casa pau a pique, né, uma casa, um casebre, a gente chama isso de casebre, né? Provavelmente um trabalhador rural, talvez, né? Não imagino, por essa foto, não presumo, que ele seja um fazendeiro de muitas posses. Pela imagem não parece. Parece que ele é uma pessoa desprovida de posses, de recursos, né? Então o que ele é? Ele é um pobre homem? Ou ele é um homem pobre? Ele é um homem pobre. Eu não posso afirmar que só porque ele está aí nessa casa assim, talvez passando necessidades materiais, enfim, não sei se passa, não sei também se não passa, porque às vezes a gente tem tudo e é um verme rastejante, às vezes a pessoa não tem nada e é feliz. Vocês viram a imagem de colocaram no Instagram, alguém compartilhou, de uma pessoa de rua, uma mulher de rua, com o neném na calçada, vocês viram ou não? E ela brincando com a criancinha, fazendo paninho assim com a criança ria, querendo pegar. Né? Ela está ali com o tempo de brincar com o filho. E às vezes a gente, na nossa correria de 30 horas por dia, só vê a criança dormindo. Né? Tem um poema que diz assim, chama 6 horas. Às 6 horas da tarde, as mulheres choravam. Não porque faltasse alguma coisa. Seus maridos lhe davam do bom e do melhor. Tinha comida no fogo. Os filhos estavam juntos. Choravam porque alguma gastura, alguma coisa se perdia. Ou seja, o tempo passando e elas não se realizando profissionalmente. Hoje, às 6 horas, as mulheres voltam para casa na condução e elas não veem os filhos, não tem comida no fogo, os maridos vão embora e elas não podem chorar na condução, ou seja, elas não podem mostrar que são fracas. Sabe quem escreveu isso? Foi uma mulher, uma grande poetisa brasileira chamada Marina Colasanti. Quer dizer, às vezes a gente tem tudo e não tem nada. Às vezes o cara não tem nada, e por que tem que ser infeliz, né? Então eu não posso afirmar só por essa imagem que ele seja um pobre homem. Mas eu posso pensar que ele deve ser o quê? Um homem pobre. Certo? Agora, e essa? Homem-Aranha soltando teia no queixo do Hulk. Está vendo a fumacinha na cabeça do Hulk? Isso quer dizer que ele está ficando bravo, está ficando raivoso. Olha a grossura do braço do Hulk. É mais grosso que o corpo do Homem-Aranha. Eu falo, pobre Homem-Aranha se o Hulk te pega. É um pobre homem. É o mesmo que é um homem pobre? E o que é um homem pobre? Boa, letra A serve? O começo? Fala de um homem sem recursos materiais. O primeiro. Homem pobre. Beleza. Pobre homem. Posso pensar assim? Fala de um homem infeliz. Pobre, coitado. Pobre homem. Perdeu tudo. Perdeu a vida. Pobre homem. Você viu o que ele fez, cara? O que o João fez? Não vou nem nominar ninguém. O que o nosso amigo fez? Cara, o cara se suicidou, velho. Pobre. Coitado. Infeliz, sofrimento. Então, vê. Pobre homem. Pobre Homem-Aranha. Ou seja, gente, o que essa questão quer trazer para a gente como lição? Que, dependendo, muitas vezes, isso não é sempre, tá? Muitas vezes, copo grande.
copo grande. Né? Como que é seu nome? Lucas. Fica em pé, Lucas. Até que você não é tão baixinho, pensei que fosse mais baixinho. Grande Lucas. Estou pensando em tamanho? Não. Esse aqui é o meu grande amigo Lucas. Estou pensando em tamanho? Estou pensando em quê? Importância, sentimento, né? Realizações. Ele é um grande empresário. Você pode ser um homem grande? Você pode ser um grande homem? O que você prefere? Grande homem é melhor. Porque o tamanho não importa muito, obrigado. O tamanho da gente não importa muito. Mas o que a gente faz importa. Então eu não quero ser um professor grande, eu quero ser um grande professor. Você não quer ser um grande aluno, um aluno grande. Não interessa. Tem hora que interessa. Você joga basquete. É bom que tenhamos um atacante grande? É bom. Mas o cara é armador do time. Ele é desse tamanho. Ele é um grande armador. Olha como que o sentido muda. Não é sempre que isso vai acontecer, tá, gente? Não é toda hora que o adjetivo vai mudar de sentido. Mas tem hora que ele influi decisivamente nas relações semânticas. Tá, gente? Isso é muito importante a gente entender. Que a semântica caminha de braços dados com a morfologia. E quando eu falo disso, você começa a entrar num departamento que me interessa demais nos concursos modernos. Que é, para além, acima das questões gramaticais em si, é entender as relações de sentido do texto. É influir na interpretação do texto, na compreensão textual, entendeu, gente? Mas, com certeza, ao final das caminhadas da gente, que a gente vai caminhando juntos aí, você fala assim, pô, Augusto, depois a gente estuda a gramática de uma maneira sistemática, sem decoreba, entendendo que é um processo inteligente, bacana, harmonioso, eu consigo entender melhor o que eu estou lendo em direito, em raciocínio lógico, informática, contabilidade. Claro, porque todo o resto está arquitetado em quem? Sobre quem? Sobre a língua. Entendeu, gente? Mas a gente tem que despertar para isso. É estudar a língua não de uma maneira decorada. Não tem macetinhos e decorebas. Cada um trabalha do jeito que quer. O meu particular não é esse. É fazer você entender o processo. Porque aí você consegue resolver questões de todos os tipos. Até de interpretação. Beleza? Vamos fazer um intervalinho, gente? Vamos? Então vamos, gente. Daqui a pouco a gente volta. Vamos dar uma pausinha, né? Pessoal de casa, já voltamos aí.